lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre Midnight Mass, ou Missa da Meia-Noite, que estreou nesta sexta-feira, dia 24, na Netflix, e a nova minissérie do Mike Flanagan. Cara, que minissérie incrível! Assim, eu ainda tô digerindo o que eu acabei de assistir, mas nossa, temos muita coisa pra conversar, né? Então, saibam que o vídeo de hoje vão ter spoilers, porque eu quero falar de todos os detalhes, mas caso você ainda não tenha visto, tem vídeo sem spoilers aqui no canal também, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então assim, gente, já sabe, pra não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes. Bom, na série a gente acompanha eventos estranhos na pequena cidade de Crockett depois da chegada do novo padre, o Paul. Mas no final a gente acaba descobrindo que ele era o próprio padre da cidade, que após ele encontrar um ser divino que ele diz ser um anjo, ele rejuvenesce. Bom, gente, vamos começar falando que assim, né, Mike Flanagan, toda essa história que a gente acabou de assistir é de um roteiro original dele. Pra quem não sabe, o Mike Flanagan, ele é o mesmo diretor de A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly, que também são da Netflix, são antologias de terror. E falando em terror, né, a gente tem um terror aqui um pouco diferente. No meu vídeo sem spoilers é até interessante porque eu tinha falado sobre as criaturas que apareciam, tanto o fantasma que assombra ali o Riley, mas também dessa criatura que até então, naquele momento, eu não sabia que se tratava do anjo que ele havia encontrado. E aí eu tinha falado dessas criaturas, mas na realidade o terror real são as pessoas. E o que as pessoas fazem com o poder? A gente aqui na série tem um exemplo claro de humanos brincando de ser Deus, tanto que o final a gente vê a tragédia que é justamente por isso. E é um negócio que eu vou falar pra vocês que eu gosto mais ainda, quando o terror traz pra nossa realidade, mesmo que em alguns momentos extrapole, né, pro que poderia acontecer. Será que extrapolou? Será que as pessoas não fariam realmente a mesma coisa? Porque a série ela traz uma discussão muito interessante, inclusive da interpretação que as pessoas dão pra Bíblia, né? A Bev é o exemplo claro da pessoa que traz a interpretação para as coisas que são necessárias para ela. Uma prova disso da Bev é como ela tem tudo decorado, né? As passagens, ela sabe especificar muito bem em que momento que tá acontecendo ali na Bíblia. A maior prova disso é inclusive no momento da transformação do Riley, em que ele e o padre estão conversando e o Monsenhor ele tá inclusive explicando para ele o que aconteceu e que é uma dádiva, que é um presente, e ela vai explicando as passagens bíblicas do que estava acontecendo com ele, assim como ela também vai se defender, ou quando ela se volta contra o Monsenhor, que foi a pessoa que ela sempre esteve do lado e que ela se voltou contra. Então ela sempre está se justificando por passagens, e por isso é tão importante o diálogo da mãe do Riley com ela, sobre como o amor de Deus é igual para todos, independente do que você faz. Inclusive, a gente vê isso muito bem no momento em que ela quer separar quem é digno, quem não é digno, e a gente vê o Monsenhor falando que a casa de Deus é de todos. Então, eu gosto muito quando a gente tem essas diferenciações, sabe? E também quando a gente chega ali no final, né, a gente tem toda aquela cena da igreja ensanguentada. Gente, essa cena, ela é tão impactante num contexto assim absurdo, sabe? Porque a gente fica refletindo inclusive com outras tragédias que existiram na história. E é bom deixar claro também que a minha crítica aqui não é a Deus ou a religião, mas principalmente como determinadas pessoas enxergam as passagens, seja em prol pessoal ali, e eu acho que a mensagem da série é bem clara nisso. O problema não tá na religião, mas sim nas pessoas e como elas se utilizam delas. E o que faz, né, a falta de má interpretação, ou pelo menos a interpretação pro que é benéfico pra você. E devo dizer que assim, gente, eu acho que o maior ganho do Mike Flanagan aqui é o roteiro. Primeiro que a gente tem um roteiro muito inteligente, a gente tem diálogos incríveis ao longo da série, discussões sobre existencialismo, que eu acho muito importante.
interessante. Eu não acho que ele traz o contexto bíblico só como algo negativo, acho que tem sim pontos muito interessantes a serem discutidos, inclusive no grande diálogo do Riley com a Erin, que eles falam sobre o que é a morte, como que eles veem a morte. Eu achei o texto lindíssimo, assim. Mas também traz um contexto religioso que eu tenho certeza que vai incomodar muitas pessoas. Mas eu também gosto que esse contexto religioso, ele também vem como narrativa. Lembra que eu tinha falado que os títulos dos episódios era justamente o que ia acontecer naquele episódio? E realmente era, todos os episódios a gente acaba vendo isso, né? Então seria o título dos episódios um spoiler? Talvez. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar é que eu gosto muito de algumas sutilezas que tem no texto do Mike Flanagan. Por exemplo, a gente até então tá conhecendo a Bev. Eu confesso que em alguns momentos eu até fiquei com pena dela, mas depois, conforme a coisa foi escalonando, realmente assim, não tinha como te defender, amiga. E essas sutilezas vêm na Bev. A gente já tinha visto ela tratar mal o xerife. E também é interessante que a Sarah, em certo momento da série, ela deixa claro que é lésbica. E tem um diálogo ali entre ela e a Bev, quando a Sarah vai levar a mãe de volta à igreja. Ela fala que fica muito feliz que justamente ela tenha ido na igreja. Então a gente consegue ver essa construção dos preconceitos que a Bev tem pra gente compreender o final, a ponto dela própria se voltar contra o seu padre, porque é aquilo que eu falei, né? Ela é aquela personagem que interpreta pro que é benéfico pra ela as passagens da Bíblia. E tem muita gente assim. Outro aspecto que eu também gosto dessa sutileza é que em vários momentos que o Riley e a Erin, eles dividem diálogos, né? O Riley, ele fala sobre o sonho dele, sobre ele estar naquele barco e sobre ele ver o horizonte, mas que ele nunca via o sol se pondo. E nesse diálogo, ele fala muito sobre o propósito dele. E quando ele teve a transformação e que o próprio Paul falou pra ele que este era o propósito dele, a gente vê ele finalmente vendo o pôr do sol. E o pôr do sol era justamente essa simbologia do sacrifício dele. Ele precisava fazer com que a Erin tentasse o possível e também ele não queria machucar as pessoas. Então eu achei muito bonito, eu gostei muito de como ele foi honesto e assim, né, é uma pena que não tenha dado certo, porque a gente chegou ao ápice ali do final. E outra coisa que eu gostei do contexto religioso foi que eles trouxeram em discussão outras religiões também e o ponto de vista com o xerife, né? E também como eles trazem o ponto de vista fatídico pra coisa, porque até então, e conhecendo as obras do Mike Flanagan, eu tava acreditando naquilo como sobrenatural, de uma forma geral. E quando a gente tem a explicação da Sarah, do que podia estar acontecendo ali, que a gente tem uma explicação científica, eu achei muito legal que eles trouxeram um ponto de vista mais pé no chão aí pra história. Eu só não acho que é uma explicação pé no chão pro rejuvenescimento das pessoas, acho que pela contaminação, sim, mas ainda assim é interessante a gente ter um ponto de vista mais explicativo, científico aí pra coisa. Eu, pelo menos, adoro quando tem. E ainda mais nos tempos de hoje, né, em que as pessoas simplesmente ignoram a ciência, a gente vê isso aqui de forma muito clara. Inclusive, falando, né, fazendo esse paralelo aí já, tem um certo momento que a Erin até fala sobre não ser mais sobre você, mas sim sobre o coletivo, sobre as outras pessoas. E realmente, assim, é algo que não muitas pessoas pensam, tanto que a gente viu o que aconteceu recentemente no mundo. Mas antes de falar sobre o final, eu quero falar um pouquinho sobre os personagens e ainda continuando nesse contexto religioso, devemos falar sobre o Monsenhor. Gente, que ator incrível! O papel dele simplesmente maravilhoso. E devo dizer que ele, como padre, enquanto pregando ali nas missas que ele faz, é um cara com um discurso tão potente, sabe? E gostei muito do background que trouxeram pra história dele, quando eles revelam que ele teve um caso com a mãe da Sarah e que tudo isso foi justamente pra ele não ver ela morrer. E aí agora eu entendo o que o Mike Flanagan quis dizer numa entrevista que eu tinha lido sobre como as pessoas às vezes acham que elas estão fazendo bem em prol da religião.
religião. Inicialmente, quando eu tava assistindo a série, eu achei que era sobre a Beth, mas ele tava falando no final das contas sobre o Monsenhor. Ele realmente achou que ele tava fazendo uma coisa boa, mas foi algo completamente destrutivo, principalmente quando você tem uma personagem como a Beth, e obviamente a coisa desandou, mas eu realmente fiquei muito impressionada com toda a interpretação dele, inclusive nos momentos que ele precisava ficar mais bravo. Foi um ator que realmente me impressionou, na realidade foi o ator que mais me impressionou na série. Outro personagem que eu também gostei do contexto, do background, foi o xerife, porque a gente até então não tinha tido muito contexto da história dele e a motivação do que fez com que ele fosse pra Crockett, principalmente ele que não era dali, né? Ele não tinha família ali pra ter retornado ou coisa assim. E foi um contexto muito importante até para trazer todo o preconceito da Beth com relação a ele. E também pra gente compreender como em determinados momentos ele parecia não ligar, sabe? Com algumas coisas que estavam acontecendo. Ai, alguém sumia, ele não ligava muito. Até então eu tava achando que ele era bem estereótipo de cidadezinha pacata, mas eu acho que esse background dele trouxe uma diferenciação pro personagem, então eu gostei de como ele foi trabalhado. E já o Riley, ele é um personagem muito interessante, porque ele vem como esse cara que vinha de uma família bastante religiosa e ele tinha suas crenças, mas depois de passar por um grande trauma e uma grande responsabilidade por parte dele, ele começou a ver as coisas de forma diferente. Então ele vem como um personagem questionador, principalmente quando a gente tem tantas passagens bíblicas ao longo aí dos episódios e fatos curiosos também, né? Por exemplo, o momento em que a Lisa anda era algo assim, gente, que se eu presenciasse também eu ia ficar cabreira no mínimo, sabe? Ele é um personagem bastante interessante, como eu falei, principalmente ali nos diálogos que ele troca com a Erin. E eu preciso confessar que, assim, no momento que o Riley morreu, na realidade eu achei que ele tinha morrido ali no AA mesmo, mas no momento ali, quando eu vi que o protagonista tinha morrido, eu falei, ah, todo mundo vai rodar. E foi o que aconteceu, né? E a Erin, ela foi uma personagem que me surpreendeu bastante, porque ela veio numa crescente muito boa. Obviamente a personagem, ela teria uma importância e eles guardaram mais ali pro final. E preciso dizer que a Kate Siegel, ela continua me surpreendendo e muito. Essa mulher atua demais, então nos momentos que pedia muito dela, ela gritando ali, e ela foi bem a pessoa, né, que pensou nos outros até no último momento, quando ela estraçalhou a asa, né, do ser. Inclusive o que leva a gente pro final, quando o irmão do Riley tá no barco junto com a Lisa. Eu achei o final bem explicativo, assim, não precisa de maiores explicações, apesar de que a série, numa forma geral, tem várias metáforas que dá pra gente super conversar e se aprofundar ainda, talvez em outros vídeos. Deixa aí nos comentários se vocês querem isso. Mas o que eu queria dizer é, primeiro assim, a cena como um todo é muito bonita, parece uma pintura. Inclusive, deixa aí nos comentários se você sabe se isso é uma pintura, porque o Mike Flanagan adora fazer esse tipo de referência. Eu só não peguei mesmo. Mas no momento que a Lisa, ela fala que ela não tá sentindo mais a perna dela, me dá a entender que aquele bicho ele não conseguiu percorrer os 50 quilômetros com a asa machucada e que de fato finalizou, porque a cidade a gente viu ali figurativamente queimando, então aquelas pessoas elas não tinham como sair e não tinha como passar esse vírus para as outras pessoas. E falando em vírus, eu até imaginei que em algum momento eles iriam questionar se não era algum tipo de doença por causa daqueles gatos mortos. Lembra que o xerife, bem no início da série, ele tava questionando, falando que ia queimar tudo, porque se fosse uma doença não espalharia pra ilha. Eu achei que isso poderia retornar de alguma forma quando tava todo mundo infectado, vamos colocar assim. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que foi a única coisa que eu não gostei, é que algumas coisas de efeito realmente me tiraram um pouquinho em algumas situações. Principalmente quando a gente tem o primeiro contato ali com a criatura. Quando mostra algumas aparições, tá bem comum com o que o Mike Flanagan costuma trabalhar. Mas, por exemplo, quando a gente tinha os gatos, inclusive os gatos mortos ali, a gente via, né, que era um boneco, muito claramente. Eu não sei se é porque ele gosta de um terror mais clássico e antigamente os filmes eram assim mesmo, mas talvez seja só eu tentando justificar algo que não tá muito legal. Mas realmente essas questões de efeito, elas me tiraram um pouquinho. Depois, quando a gente tem mais contato com a criatura, principalmente na cena da igreja, também dá uma destoadinha, mas ali ele tá bem melhor, né? Eu acho que é porque também é uma ambientação mais escurecida e tudo
tudo mais. Pra mim, a série ela tem uma virada absurda a partir do 5º episódio. Foram os episódios que eu fiquei mais consumida, assim, pela série, querendo descobrir mais sobre tudo que tava acontecendo, porque tava tudo muito explícito, as coisas não precisavam de uma super explicação, a gente já tava acompanhando o plano, como ele iria caminhar, a gente já tinha noção do que se tratava o sobrenatural e como que a narrativa tava funcionando da série, mas a gente fica curioso, óbvio, pro tamanho do problema que vai dar, e a gente viu que deu. Nossa, gente, eu poderia ficar horas, assim, falando sobre essa série. Eu acho que tem algumas discussões que a série traz que eu tenho que refletir um pouco mais, porque a gente realmente tem diálogos que são muito densos e também muito simbólicos, principalmente esses diálogos que falam sobre propósito, sobre a vida, sobre a morte, e assim, é o que torna a série incrível, é o texto dela. Missa da Meia-Noite é uma série que tem um roteiro maravilhoso, muito bem escritos, discussões muito aprofundadas, personagens muito bem explorados e, nossa, eu saí transtornada, principalmente depois do final do 6º episódio. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam. Se vocês tiveram alguma dúvida, de repente a gente discute mais em outros vídeos aqui. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!